A entrevista do técnico bicolor Hélio dos Anjos trouxe um certo alívio para o torcedor bicolor, principalmente para aquele torcedor que ainda não conhecia os nomes que o Papão vem anunciando para a temporada do ano que vem. E nesse vídeo de hoje, meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre esse novo elenco do Paysandu e mostrar, não o que eu estou falando, mas o que o comandante bicolor fala sobre cada um dos atletas contratados. E nesse vídeo de hoje, você vai ver a minha fala e a fala do Hélio. Vou comentar um pouquinho sobre essa questão, mas é claro, eu vou deixar o principal ser o que o treinador bicolor falou, justamente para que o torcedor possa aí ter essa expectativa acerca do que o Paysandu está fazendo para a temporada onde irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de novo. E já se interessou pelo vídeo, meus amigos? Então desce aí, deixa o like, clica no gostei, que isso é muito importante para que o nosso trabalho seja recomendado para cada vez mais pessoas, para que o nosso trabalho aqui no YouTube seja cada vez maior em prol do futebol paraense. É isso? Beleza? Então bora pro vídeo. O Paysandu nos últimos dias tem anunciado alguns atletas visando a temporada de 2024. Alguns desses nomes não são conhecidos do torcedor bicolor, não são conhecidos de um modo geral. Mas é bom destacar que o Paysandu está fazendo sondagens em todo o mercado, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Inclusive, grande parte dos atletas que o bicolor trouxe vieram do futebol de fora. E eu falo isso porque a gente já teve alguns vídeos aqui no canal em que eu expliquei um pouquinho de cada um dos atletas, mas mais do que isso, é importante destacar o que foi dito pelo Hélio dos Anjos na entrevista coletiva para a imprensa, na entrevista coletiva de apresentação do elenco para a imprensa. Primeiro, o Hélio falou que o Paysandu está chegando de forma competitiva no mercado. Alguns jogadores não vêm para cá, não é em função do Paysandu não estar apresentando uma proposta boa. É em função de que alguns preferem, por exemplo, disputar o Campeonato Paulista no primeiro semestre, e aí acham que é uma vitrine maior. Então, nesse ponto, o Hélio garantiu em entrevista que o Paysandu não está sendo fraco nas negociações, não. O Paysandu está chegando forte e está apresentando propostas competitivas. Só que o mercado é bem disputado. O Hélio mostrou durante a entrevista coletiva que ele tem um grande impacto nas contratações do Paysandu, ele afirmou isso. Inclusive, conversou com a imprensa sobre cada um dos atletas que ele vai ter à disposição do seu elenco, os nomes que aqui já estiveram. Ele falou sobre, principalmente, os nomes que foram contratados, um por um. O Hélio destacou a função de um por um e destacou o quão importante ele acredita que cada um dos nomes serão para essa temporada de 2024 do Paysandu. Isso é importante porque acalma o torcedor. Isso é importante até para que o torcedor tenha essa dimensão do que o treinador do seu time tem sobre os nomes que estão chegando. E agora, depois de eu já ter falado um pouquinho, eu vou deixar os trechos da entrevista do Hélio dos Anjos, falando sobre os jogadores do Paysandu, falando sobre as contratações do Paysandu, e depois eu volto para dar aquele finalização no vídeo, comentando junto com vocês o que eu achei de tudo isso. Você entende? Então, nomes, belos nomes, para mim, porque eu conheço os jogadores. Você entende? Eu conheço os jogadores. Então, quando bate no jogador, você entende? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas o processo de conhecimento, ele tem que ser meu. O torcedor não tem obrigação de conhecer o jogador. Você entende? Quem tem a obrigação de conhecer o jogador é o nosso departamento. Nós vamos errar? Vamos. Nós vamos acertar? Vamos. Mas contratação é isso. E contratação, ela tem que ser realmente julgada na hora que começar a competição. Na hora que começar a competição, eu acho tudo muito normal. Mas faz parte essa polêmica, isso é tudo tranquilo. O Leandro foi titular absoluto no time. Os treinadores que trabalharam com o Leandro, eu conversei. Eu sempre falo, eu tenho números, eu tenho o apanhado do meu departamento de dados, tudo, mas eu tenho a relação com os treinadores. Você tem a relação com os treinadores. Então, o Leandro não tenho qualquer dúvida. Não tenho qualquer dúvida. E o processo do Leandro, que eu aceitei da forma que foi, dele ter feito poucos jogos em 2003, eu também sei qual o porquê desse processo. Não foi um processo de falta de qualidade, não é nada. Japão é o seguinte, eles cumpriram o contrato com o jogador. Ele teve a sua diferença com o treinador, com que era um japonês, inclusive, e o clube pagou ele até o último dia, e ele ficou 2013 dessa forma. Mas é um jogador, como você frisou, você entende? E não é um jogador que está no ápice, ele tem 30 anos de idade. Quer dizer, ele disputou 5 ou 6 ligas japonesas, que não é simples.
e time de ponta, porque o Kashima é um time de ponta, né? O Tóquio é um time mediano, mas é um time de chegada, entende? E por isso mesmo que daqui a pouco, como você frisou, em mercados alternativos, Puebla é um time grande, mas o Lucas foi titular do Puebla, você entende? Praticamente 3 temporadas. 3 temporadas de titular do Puebla, jogando de 3 zagueiros, e mais uma, joga até de lateral esquerdo e joga bem de lateral esquerdo. Certo? Joga de zagueiro, fez 3 zagueiros, fez zagueiro na linha de 4, fez lateral esquerdo em algumas situações, que fez um jogador que está nos impressionando demasiadamente no aspecto físico, saúde, né, de dedicação. O Netinho fez a primeira fase do campeonato da Série C perfeita. Jogador altamente técnico, uma ótima saída de 3, teve uma contusão, não repetiu depois da contusão, e aí envolve todo o clube, e os problemas que o clube teve com o Botafogo, ele não repetiu. Mas as nossas observações em cima dele já estavam sendo feitas, mesmo praticamente quando eu cheguei aqui. Porque nós temos um profissional da comissão técnica que falou, pessoal, você tem um jogador, o Botafogo, se o senhor observar, o senhor não é jogador para essa divisão. E era o Netinho. E coincidentemente, o que eu vi, né, dele jogando, o que eu vi de material, o que eu vi das características técnicas dele, todo mundo sabe que eu gosto muito da saída de 3, todo mundo sabe que eu dou muita liberdade para esses homens armar jogo, e o Netinho tem tudo isso, tem uma bola parada muito boa, jogador também competitivo, 26 anos de idade, está no ápice, está entrando agora, um jogador que subiu com Juventude, com Ari de executivo, com o menino, o Hugo, de analista dele. Quando eu estava discutindo os volantes, eles falaram para mim, ó, esse jogador tem essa condição e tem a possibilidade de trazer. Entendeu? Levamos 30 dias para conseguir trazer o Bispo. 30 dias. Então, jogador volante, de muita marcação, de muita dedicação de jogo sem bola. Também é outro jogador que é desconhecido, mas se vocês olharem no currículo dele, ele tem 3 acessos. Né? E um jogador que tem, da minha parte, praticamente o volante mais volante que eu trouxe. Sabe? Val. Né? Discutir o Val tecnicamente é não conhecer futebol. Aí porque quem conhece futebol, quem que acompanha futebol, sabe que o Val é um jogador versátil. Você entende? Fez muito bem lateral direita no Botafogo de Ribeirão, segundo volante, ala, é um jogador, um exímio segundo volante, excelente em chute de média e curta distância, é um segundo volante do jeito que eu gosto, porque tem força, é um jogador de 26 anos, um jogador que estava na Liga Portuguesa. Levamos também quase 30 dias para sensibilizar o clube dele, sensibilizar o agente dele vir para cá. Foi muito importante, olha para você ver, foi muito importante para a vida do Val, um jogador nosso. Porque ele sempre procurou saber desse jogador nosso o que era esse trabalho, o que era, a gente já me conhecia, mas não conhecia o Paysandu internamente. E esse jogador sempre falou para ele o que ele fala para todos os jogadores, e isso para mim é um processo natural, né, do jogador falar a realidade do clube que ele está sendo contratado, um companheiro. Então o Val é um jogador que para mim, você entende? Vai cumprir tudo aquilo que a gente precisa. Ele ficou 5 anos, Ucrânia, né? Ou Rússia, 5 anos na Ucrânia. Você entende? Um jogador versátil, faz o volante por dentro na esquerda, faz a lateral esquerda, altamente ofensivo. Outras coisas também, se alguém que acompanha o futebol não lembrar do Jefferson jogando no Internacional, né? Não lembrar do Jefferson convocado pela seleção pelo Duna, e isso para mim não quer dizer nada, porque foi convocado lá atrás, ele era um menino, mas é um jogador também que nós aproveitamos, né, pela escassez de lateral esquerdo, do jeito que eu gosto, pela escassez de lateral esquerdo que eu gosto, você entende? Nós optamos por esse jogador. Yuri, o centroavante, eu quero ele mais como atacante de dentro do que atacante de fora, do que beirada, você entende? É um jogador que teve um processo de 2 contusões que tirou um pouco o ímpeto dele no CLB, mas esse jogador, inclusive em 2 clubes eu tentei trabalhar com ele, antes dele ir para o Vila Nova eu tentei, não deu certo, tá? E é um jogador diferente, por exemplo, do Nicolas. Esse é um jogador
rápido, jogador ágil, jogador de atacar a linha, jogador de diagonal, sabe fazer o segundo atacante por dentro, não pretendo usá-lo como beirada. Se eu tiver um 4-4-2 com 2 atacantes por dentro, ele é um jogador que cai bem nesse sentido. E se ele tiver que jogar como atacante principal, também sem maiores problemas. Então é um jogador que é jovem, né? Porque 27, 28 anos hoje são jogadores jovens e está apostando nele. E nós também apostando nele, que isso é uma realidade de contratação. Nós temos 18 anos, ele foi meu titular no Náutico, né? E titular na Série B. E titular com um time certíssimo. Não optei por outro. Foi meu titular absoluto. Na minha visão, o Náutico aproveitou muito mal. O processo que fizeram com ele, de vender lá para a Espanha, não era um processo adequado. Você entende? Quando ele era meu titular, o Corinthians levou ele. Esse jogador, o Corinthians levou ele. O Alessandro levou ele. Aí, com os problemas lá do departamento amador, do departamento profissional, ele ficou sem jogar. O que eu fiz? Fui lá e busquei de novo. E ele foi ser meu titular. Jogador jovem, rápido, muito agressivo, muito forte. Não é um zagueiro de 1,90 m e poucos, mas é um zagueiro que sabe jogar com a linha alta. Já jogou comigo com a linha alta. Então é um jogador que eu estou apostando muito nele. Muito jovem e querendo tudo, porque hoje ele é o dono do passe dele. Ele não tem, não subo. Ele ainda está com um contrato com o Girona lá da Espanha. Mas é um jogador que vai apostar tudo nele, eu vou apostar tudo. É um jogador que eu tenho certeza. E além de tudo, joga nos dois lados. Né? Joga de central e joga de quarta zagueiro. Olha, o Brian foi no lateral esquerdo naquele grande time do Náutico. Na minha visão, era o meu melhor jogador. Era o jogador que desequilibrava. Ele é um jogador destro, mas quando ele trabalha, ele joga dos dois lados. É versátil, ele jogou comigo nas linhas de frente, de beirada, sabe? E jogou para mim na lateral esquerda e na lateral direita. Na lateral esquerda ele foi simplesmente maravilhoso. Aí entra o quê? O momento dele, ele teve uma contusão séria no joelho. Você entende? Ele fez cruzado. Isso atrapalhou um pouco ele, sabe? Mas é um jogador que está vindo para cá, uma das primeiras opções nossas. Nós criamos essa opção pela versatilidade. Está vindo para cá, vai fazer, depois da cirurgia, vai fazer o primeiro ano, a primeira pré-temporada. Um jogador interessantíssimo. Acredito piamente que esse jogador vai ser de uma importância muito grande no nosso processo. Bem, meus caros, depois dessas falas do Hélio, dá para a gente pegar alguns pontos específicos. O primeiro deles eu quero destacar o conhecimento. Né? O treinador mostra que conhece bem o seu elenco. Ele fala, inclusive, isso. Ele diz que quem tem que saber e conhecer os atletas é ele, a comissão técnica dele. Né? E ele mostra que ele realmente conhece cada um dos atletas que ele tem à disposição para o Paysandu no ano de 2024. Além disso tudo, eu gosto de destacar alguns atletas aí. Eu vou destacar alguns atletas que o Hélio falou. Primeiro ele falou de vários, de todos, mas eu vou destacar 4 nomes que eu achei interessante durante a fala dele. O Lucas Maia, que vem do Puebla, que teve várias temporadas no Puebla, time do México, com constância. Então é um jogador que eu acho que tem muito potencial nessa equipe do Paysandu. Além dele, eu quero destacar também o Carlão, que o Hélio dos Anjos falou em entrevista coletiva, que é um jogador que já trabalhou com ele há algum tempo, um jogador muito promissor de zaga, em que ele acredita muito no potencial. Além desses nomes, eu vou destacar também o Val Soares, que é um jogador de extrema versatilidade, que eu acho que também chega já para brigar por titularidade nessa equipe do Paysandu. E no ataque, o Leandro, que é um jogador que, apesar de não ter tanta minutagem nessa temporada passada, o técnico Hélio dos Anjos, inclusive, disse o porquê, e que ele sabe o porquê dessa não tanta minutagem. É um jogador que teve todo um potencial grande. No Palmeiras foi destaque na Série B de 2013, depois ele foi convocado para a seleção brasileira e foi atuar no forte futebol japonês, um futebol que está crescendo. Claro que diante de toda a expectativa que o torcedor bicolor tem, até porque o Paysandu tem o pensamento de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, o fato do torcedor às vezes não conhecer alguns jogadores que estão sendo anunciados dá um impacto. Mas é bom se destacar que o técnico Hélio dos Anjos está participando bastante dessa montagem e ele já mostrou que tem ali um feeling sobre os jogadores que ele contrata. É isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Valeu!